do Palmeiras, que promete trazer reforços até 3 de março e os nomes serão grandes. Quero falar sobre a volta do Paulinho ao Palmeiras, Renobrago também as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Bora pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras, que promete reforços ainda nessa janela de transferências. Verdão que acabou se desfazendo de alguns jogadores, mas contratou bem pouco. Vale a lembrança de que o Palmeiras abriu mão do Aníbal Moreno vendido, do Michael emprestado, do Facundo Torres também vendido. Mas, em compensação, está devendo na hora das contratações. Marlon Freitas é a principal aquisição. Antes da vitória por 3-1 contra o São Paulo, na Arena Barueri, o executivo de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, disse o seguinte, abre aspas, estamos abrindo espaço para trazer outros atletas. E vamos trazer, mas definimos perfis específicos. Não são simples e fáceis. O que podemos garantir é que estamos trabalhando muito para atender às solicitações da comissão técnica. Vocês estão careca de saber que eu avalio o trabalho do Anderson Barros como bastante ruim. Para mim, não tem tamanho para ser um executivo de futebol do Palmeiras, o segundo clube mais rico do país. De qualquer forma, acho absolutamente normal que o Palmeiras demore mais do que os outros times para buscar reforços. O Palmeiras não vai se contentar em trazer qualquer atleta, especialmente depois de errar demais na temporada passada. Foram 12 contratações, 703 milhões de reais e nenhum título conquistado. Diante disso, com a dificuldade que é contratar o Nino do Zenit, John Arias do Wolverhampton, entre outros, dá para dizer que o Palmeiras de fato vai demorar mais. Mas a promessa do Anderson Barros é de que os reforços chegam até 3 de março. Só consigo cravar que Thiago Almada não será contratado. O meio-atacante argentino não pensa em voltar ao Brasil. Por agora, a vitória por 3-1 contra o São Paulo na Arena Barueri fez com que o Verdão se recuperasse do 4-0 sofrido contra o Novo Horizontino e retomasse a ponta do Campeonato Paulista. Hoje, o Palmeiras tem 12 dos 15 pontos disputados. Bora te atualizar agora sobre Paulinho, quando o atacante, que custou 114 milhões de reais ao Palmeiras, voltará a defender o Verdão. Vale a lembrança de que ele passou por uma cirurgia em 22 de julho, logo depois da participação alviverde na Copa do Mundo de Clubes. Segundo a cirurgia, no intervalo pequeno de tempo para a correção de um problema na tíbia. Cirurgia teve a intenção de fixar o osso da tíbia na perna direita, problema que ele começou a sentir quando ainda era atleta do Galo. Em 2024 ele é comprado pelo Palmeiras, com o Verdão já sabendo de todos esses problemas. Conseguiu jogar pouco no primeiro semestre do ano passado, disputou o Mundial com bons números, mesmo com poucos minutos, mas precisou passar por uma nova cirurgia. A previsão inicial é de que se tudo corresse bem, o Paulinho seria reforço do Palmeiras para a reta final do Brasileiro do ano passado e da Libertadores. Não aconteceu. Depois, imaginava-se que o Paulinho estaria à disposição para a pré-temporada. Também não rolou. A nova previsão, ainda que não oficial, dá conta de que o Paulinho deve começar a fazer trabalhos com bola a partir de fevereiro para estar totalmente liberado para jogar com o Abel Ferreira a partir de março. Isso significa que ele, se voltar, volta só para a reta final do Campeonato Paulista, talvez para uma eventual final, além da disputa da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro. Reforço de enorme capacidade, muita qualidade, mas que não tem conseguido render. E aí não consigo me esquecer de uma frase que a Leila Pereira disse ao responder sobre a possibilidade de o Neymar ser contratado pelo Palmeiras. Ela disse que o Palmeiras não era hospital para recuperar jogador, muito menos para contratar jogador machucado. Acabou mordendo a própria língua. Quero te contar quando o Palmeiras imagina poder voltar para o Allianz Parque. Você sabe, o Verdão está jogando na Arena Barueri, enquanto o gramado do seu estádio está sendo trocado. O Palmeiras avalia essa troca como positiva, ela tem funcionado dentro do cronograma e a expectativa é de que o Verdão possa voltar a jogar em seu estádio a partir do final do mês de fevereiro. Se tudo correr bem para a reta final do Campeonato Paulista, você sabe, o Paulistão nessa fase de grupos tem 8 rodadas, depois fase de quartas de final com um jogo, semifinal além das finais. O Palmeiras tem a intenção de disputar a reta final do estadual dentro do seu estádio. Vai perder as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, que se inicia no próximo dia 28, mas terá o seu estádio como casa, como trunfo, para a Libertadores da América, para o Paulistão, reta decisiva, além de quase 90% do Campeonato Nacional. Essa reforma se deu
por necessária diante dos relatos de jogadores do Palmeiras no fim da temporada passada de que a coisa já não funcionava tão bem, estão sendo feitas substituições de componentes específicos do sistema sintético. Você gosta de gramado artificial? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Boa notícia para os clubes brasileiros que procuram um zagueiro. Adrielson não vai mais jogar no CSKA da Rússia. O ex-jogador do Botafogo, que pertence ao Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos, tinha negociações avançadas com o clube russo. O Al-Ahly pediu uma compensação financeira um pouco maior depois do acordo e a conversa foi desfeita. Por que eu considero o Adrielson uma ótima opção? Zagueiro de 27 anos de idade que deixou ótima impressão com a camisa do Botafogo. E no mercado de zagueiros extremamente alto, em que o Vitão foi comprado por 10 milhões e meio de euros pelo Flamengo, em que o Jonathan Jesus quase se transferiu para o Zenit por 10 milhões de euros, em que o Joaquim, que pertence ao Tigres e esteve na mira do Palmeiras e também do Cruzeiro, não chegaria por menos de 9 milhões de dólares, e que, por exemplo, o Zenit pede para que o Nino seja liberado algo próximo a 8 milhões de euros, o Adrielson pode ser comprado por mais ou menos 3 milhões e 200 mil euros. Ele havia sido vendido por um valor bem baixo pelo John Textor para o Lyon, na oportunidade em 2023, 3 milhões e 600 mil euros. No Lyon ele não conseguiu explodir, acabou sendo emprestado e depois vendido para o Al-Ahly por apenas 2 milhões e 200 mil euros. Seu time precisa de zagueiro, o que você pensa sobre o Adrielson? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E aí, a surpresa para mim foi o Sousa, sabia? Foi o Sousa, porque hoje ele tinha a opção ali do lado do Felipe Anderson, está voltando, até por isso talvez tenha entrado só no segundo tempo, mas até o menino Riquelme, né? Riquelme podia jogar por ali, e aí ele vem com o Sousa ali por aquele lado. Achei meio estranho, né? Mas enfim, conseguiu dar uma assistência, foi importante quando o jogo estava 1-1. Foi ele que rouba a bola também para o segundo gol. Quando ele rouba a bola, ele começa com ele lá, que ele dá no Marlon Andréas, aí ele vai, se apresenta para receber e achar o Flaco para fazer o segundo gol. Então teve uma participação, pelo menos, muito importante no segundo gol. Isso é inegável, teve uma participação importante no segundo gol. Agora, no segundo tempo, quando passa, São Paulo consagra até o Sousa, né, Danilo? Quando passa ali, lembra do Piquerez que passa ali com ele? O Sousa se enrola todo com a bola, devia ter dado do Piquerez, o Piquerez ia sair dentro da área, e ali dentro da área ele levanta a cabeça, parece que fica fácil, né? Fica fácil para o Piquerez. E ele se enrola todo com a bola, e depois logo foi embora, logo saiu. Chico Abel até demorou um pouquinho, deveria ter colocado aí o Felipe Anderson no lugar do Sousa, né? O Sousa estava por ali, bota o Felipe Anderson ali, pronto, estava tudo certinho. Mas tirou o Alan de novo e depois é o primeiro a sair, né? Isso que eu não entendo. O Alan sempre é o primeiro a sair. E aí deixou o Sousa para depois tirar o Sousa e aí colocar o menino lá, o Luigi, né, no lugar do Sousa. Enfim, é um começo de temporada, algumas mudanças eu ainda acho que é mais por condição física do que por condição técnica, até escalação nesse caso, né? Eu acho que o Sousa nem jogaria por ali normalmente se tivesse todo mundo à disposição, até porque o Paulinho ainda está de fora desse time aí. E esse cara, eu acredito que tem que voltar logo. Não entendo, caneta aí. Não entendo até porque hoje ainda ele não tem condição. Até quando vai se abreviar não, retardar a volta dele, porque quarta-feira aí já começa o Campeonato Brasileiro e a gente não tem Paulinho. Não tem Paulinho ainda. Então, infelizmente, eu acho que o departamento médico do Palmeiras precisa dar uma atualizada com relação ao que está acontecendo com o Paulinho, com essa recuperação, que chegou para jogar, faltando o final de recuperação e não jogou, foi jogar no Mundial 15, 20 minutos e foi o que deu para fazer, operou em julho e nós já vamos entrar em fevereiro daqui a pouco, né? Semana que vem já é fevereiro, já começou o brasileiro. E a gente não sabe nada do Paulinho até agora. Então, eu acho que a diretoria do Palmeiras, o departamento médico, está devendo uma satisfação, uma explicação. O que acontece com o Paulinho? Quando é que o Paulinho vai jogar, né, o Berté? O Berté, que está sempre com a gente por aqui, eu também quero saber, o Berté, Giovanni Berté.
cadê o Paulinho? O que está acontecendo com o Paulinho que não vai? A Daniela está falando que ele vai iniciar o treino com bola em fevereiro. Meu Deus do céu, né? Como demora o Paulinho? Achou uma mina de ouro, fala sério. Pois é, o Paulinho está aí. Vamos lá. 12 meses do mês passado, mais 2 já são 14 meses, jogou muito pouco. Se colocar em minutos o que o Paulinho jogou, eu acho que não deu 4 jogos, 5 jogos no máximo aí, para um jogador que chegou como a melhor contratação, como um jogador que era decisivo, que vinha para resolver. Só que a gente não vê Paulinho. Precisa do Paulinho, precisa desse cara em campo. E acho que o departamento médico do Palmeiras precisa atualizar. O que está acontecendo com esse cara? Se existe uma previsão mínima, né, para que o Paulinho pudesse voltar. Eu falei aqui, fiz entrevista com o meu amigo, o doutor Fernando, sobre volta de Paulinho para a Libertadores. Pensei que o Paulinho, até um pouco naquele sacrifício, como foi no Mundial, pudesse aguentar. E acho que teria que colocar 15, 20 minutinhos lá, pela importância do jogo, por tudo que valia o jogo, mas nós vamos entrar em fevereiro e ainda não temos notícia do Paulinho. Mas, enfim, temos boas notícias sim. É o Flaco Lopes que está jogando bem, já tem 2 gols na temporada, em 5 jogos. Bom número, com assistências. O Flaco Lopes está jogando bem. O Alan, menino, está jogando bem. Eu acho que o Abel prejudica um pouco o Alan, botando esse menino para jogar por dentro. Não tem que jogar ali, deixa ele usar da característica dele, jogando por fora. É bom, é um jogador que faz a diferença, um jogador que vai para cima, mas ali por dentro tem muito mais dificuldade. Fica muito claro que o Alan, quando vai para dentro, o espaço que ele precisa para jogar, para criar uma jogada, não existe ali. Tem zagueiro, tem sobra, tem volante, ele fica encaixotado ali e prejudica demais esse menino. Prejudica demais esse menino que precisa jogar dentro das suas características. Aí fica lá aberto o Kelvin, que vai cruzar a bola bem, mas é só. Quando você tem um Alan que resolveu partidas, classificações, no jogo do LDU, que ele fez ali aberto pelo lado direito, impressionante. Até por isso que veio o Napoli, que vai vir mais times atrás desse menino, porque joga muita bola, mas do jeito que joga hoje, fica muito limitado a atuação desse menino. Então eu acho que o Abel precisa rever realmente. Ou então, o Alan mesmo. Tá bom, quer que eu feche? Legal, mas já durante o jogo, cai lá para aquele lado direito. Eu acho que falta um pouco do menino, de alguém que trabalha com ele, alguém que, ou Flaco, alguém que joga com o Maurício, que pega essa bola, que olhe para o lado direito e veja o Alan aberto ali pelo lado. Então faltam os próprios jogadores, o próprio Marlon Freitas, que é esse cara que veio também, para alguém que tem uma voz dentro do campo, né? Alguém que tem uma voz dentro do campo, pelo menos precisa de um líder dentro desse campo. Não sei se o Gustavo, talvez, seja esse líder dentro do campo. Mas o Marlon veio também com esse peso nessa contratação, de ser o cara também que arrume o time dentro do campo, sem precisar do Abel o tempo todo. Acho que esse protagonismo, muitas vezes, tem que estar dentro do campo, tem que vir dentro do campo, uma liderança, uma organização, colocar cada jogador no seu devido lugar. Sempre foi assim. O treinador fala, treina, trabalha, mas dentro de campo, quem resolve, quem percebe, quem sente o jogo são os jogadores. E não dá para ficar em cima do que fala de cada determinação. O jogador tem que ser, parece uma peça de xadrez, parece uma peça de dama. Não, o jogador tem que ter essa liberdade de movimentação. Sem a bola, concordo plenamente. Tem que ter organização, tem que ter responsabilidade tática, tem que se posicionar. Sem a bola, está perfeito. Com a bola, tem que dar liberdade para os caras jogar. Tem que dar liberdade, tem que deixar a criatividade aflorar. Porque se ficar cerceando os meninos aí, principalmente do drible, principalmente da qualidade, por causa de uma movimentação que é ensaiada, que é treinada, que é só aquele quadradinho, acaba prejudicando. Então eu acho que dentro de campo as coisas têm que se resolver por si também, com a bola. Com a bola, realmente, o jogador tem que ter essa liberdade, tem que ter essa personalidade e tem que saber que ele precisa dessa liberdade para atuar. E aí, cada um sente, sabe onde se encaixa melhor, onde se sente melhor. Mesmo que o treinador, às vezes, fale outra coisa. Mesmo que o treinador, às vezes, fale outra coisa.
Às vezes o treinador me pedia um posicionamento que não dava para fazer, eu não fazia, pronto. E tem que ser assim. Eu acho que precisa um pouco disso desse Palmeiras. E acho que o Marlon pode trazer um pouco dessa experiência, né? Pode trazer um pouco disso para que o Palmeiras continue dessa forma. Então, eu acho que essa vitória de hoje, de 3-1 sobre o São Paulo, eu não sei não se é parâmetro, tá? Mas o importante é que o Palmeiras chegou a 12 pontos. 12 pontos encaminhou uma classificação. 12 pontos dá para o Palmeiras agora estrear no Brasileiro com tranquilidade, depois pega o Botafogo. Botafogo que está lá embaixo da tabela, né? Botafogo que a briga é outra. Vamos ver aqui a condição do Botafogo hoje, é danada, né? Botafogo não, o Botafogo está ali em 11º colocado, também tem os 5 pontinhos dele lá, 11º colocado, ou seja, dá para ganhar mais um joguinho e bater 15 pontos, aí classificado. Aí não tem mais jeito, 15 pontos está dentro. Eu acho que com 12 hoje, mais um 13 também está dentro. Mas para garantir, acho que uns 15 pontos aí, esquece, está classificado, pode pensar na próxima fase. O importante é continuar brigando. Hoje o Palmeiras é líder do campeonato, o Bragantino joga amanhã, o Novo Horizontino joga amanhã. Enfim, os times jogam amanhã. Mas o importante é a vantagem que tem de chegar em primeiro lugar. O Palmeiras tem que pensar nisso também, né? O brasileiro está começando agora, eu acho que não tem que priorizar o brasileiro nesse momento, não. Vai jogar contra o Galo fora, tá certo que o brasileiro são 38 rodadas, mas o Palmeiras, do Abel, o Palmeiras chegou nas últimas 6 finais, né? Vamos falar só do Abel, que são 5. O Palmeiras com o Abel chegou em todas as finais. Todas as finais o Palmeiras chegou com o Abel. Ganhou 3 e perdeu 2. Deixa eu pôr aqui. Perdeu 2. As 2 que perdeu foi quando o Palmeiras não teve o mando de campo no segundo jogo. As 3 que o Palmeiras ganhou foram todas de virada, hein? Foi assim contra o Santos, foi assim contra o Água Santa e foi assim contra... Qual foi o outro? Eu anotei aqui. Santos, me ajuda aí, vocês acho que lembram também, né? Santos, Água Santa e teve mais um que eu não lembro. Todos eles foram de virada. O Palmeiras perdeu o primeiro jogo. Aliás, contra o Água Santa e contra o Santos, o Palmeiras chegou invicto e acabou perdendo o primeiro jogo da final só. E aí o que aconteceu foi buscar depois no segundo jogo em casa. Né? Eu anotei aqui, mas está aqui. Foi buscar no segundo jogo em casa. Então é muito importante o Palmeiras ter essa vantagem para decidir. Eu acho que vai ser no Allianz Parque, né? Eu acho que vai ser no Allianz Parque. Então, das 2 que o Palmeiras perdeu, foi decidir fora de casa. Foi contra o Corinthians e contra o São Paulo. Decidiu fora de casa, perdeu. As outras 3 que decidiu em casa, ganhou e foi campeão. Então, é importante sim. É importante buscar essa classificação, é importante buscar o primeiro lugar dessa primeira fase de grupo, é importante decidir as quartas de final em jogo único em casa, a semifinal em jogo único em casa, e aí a final em 2 jogos, chegando lá, né? O segundo jogo em casa. E aí eu acho que o Palmeiras tem essa vantagem, o Abel sabe disso, né? Até porque o retrospecto diz muito disso para o Abel, para o Palmeiras, e acho que tem que dar prioridade, porque o Paulista é um título com menos peso, é verdade. O Abel já até falou sobre ganhar títulos grandes, né? Que é no caso brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Já tá bom da escalação, né, Lucas? Que é importante, né? Mas melhor do que isso é ganhar o Paulista, é ganhar título. O Palmeiras não ganhou nada no ano passado. Se começa a temporada já ganhando o primeiro título, legal. A gente está vendo aí que o São Paulo está com dificuldade na temporada, o Corinthians está lá em 8º, o Santos está ali na briga pela 8ª posição. Então pode ser um campeonato que a decisão, além de tudo, nem seja contra um dos times aí grandes da capital. Então, eu acho que o Palmeiras tem que fazer da sua forma, crescendo como tal. O Abel fala de intensidade, hoje foi um jogo diferente mesmo, como eu já falei. E aí é buscar esse título, não importa. Entra em campo, tem que entrar para ganhar mais esse título aí, que é importante. O Palmeiras já passou ano passado sem ganhar nada, e vamos para cima para ganhar, né? Vamos para cima para ganhar.